Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais 5 minutinhos para começar a live. Quem está assistindo aí do Facebook, estamos só esperando mais algumas pessoas entrarem. A gente começa aí a transmissão e a conversa. Caio. Oi, Gabriel. Com você, vai lá. Vamos lá, tinha dado mais 5 minutinhos, mas vamos lá, vamos começar então. Vamos batendo um papo tranquilo e você explicando qual é a proposta do evento, até que todo mundo entre, porque o pessoal do Facebook também já está online. Tá bom, vamos nessa então. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Quem já chegou aí para o nosso primeiro diálogo para o Impacto, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira edição com o professor Gabriel Cardoso e a gente vai falar sobre empreendedorismo e inovação social em época de Covid, né, contra o Covid, enfim, o que a gente pode fazer, e o Gabriel vai trazer bastante inspiração para a gente nesse momento. Eu vou dar aqui algumas informações a respeito. Bom, deixa eu me apresentar para todo mundo. Meu nome e o Impact Hub Brasília, ele apoia esse evento junto com a pós-graduação de inovação, de impacto, inovação e empreendedorismo social do DF. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a pós-graduação, depois entra lá, www.mudevoceumundo.com/pós-graduação. E o Impact Hub Brasília, o site é brasilia.impacthub.net. O Impact Hub tem alguns anos que está aqui em Brasília. A gente está chegando com um novo espaço daqui a alguns meses, muito bacana para a gente fomentar o ecossistema. Bom, para quem não sabe, a gente está ao vivo também no Facebook do Mude Você o Mundo. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, dá um like, manda aqui a sua pergunta, a gente vai tentar responder a todos, tá bom? Bom, eu vou pedir para todo mundo ficar, se possível, ficar no mudo, tá? A gente colocou aqui, tem uma regrinha do Zoom para a gente deixar todo mundo no mudo, mas se você... E vídeo também, até para a gente ter uma estabilidade na conexão, deixar todo mundo aí só, talvez eu e o Gabriel com o vídeo, tá bom? Bom, se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. O Gabriel está olhando também, eu também estou olhando, e a gente vai tentar responder a todos até o final do nosso diálogo, tá bom? Bom, essa é uma iniciativa que o professor Gabriel teve junto com os outros professores, enfim, para a gente fomentar nessa época que a gente está passando
um momento muito difícil para todo mundo e que requer muita criatividade, muita resiliência e muito diálogo, né? A gente precisa de muito diálogo nesse momento para que as coisas andem como a gente espera. E nada melhor do que isso para começar com o idealizador do diálogo, né? Do Diálogos para o Impacto, que é o professor Gabriel Cardoso. Eu vou abrir aqui o microfone dele para ele se apresentar, para quem ainda não o conhece, e daqui a pouco a gente começa já para valer o bate-papo. Professor Gabriel, por favor, se apresenta aí em 2, 3 minutinhos para o pessoal, para quem não te conhece ainda. E, bom, é isso aí, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Cardoso, eu sou de Brasília, eu nasci e moro em Brasília. Dentre as minhas atividades profissionais, eu sou professor universitário, sou pesquisador há alguns anos, na verdade, para ser mais específico, há 11 anos. Também escrevi alguns livros a respeito de empreendedorismo social, atuo muito com empreendedorismo social, inovação social e educação empreendedora. Atualmente eu sou professor do DF, né? Sou coordenador dos programas de educação empreendedora e inovação social. O Centro Universitário DF é uma instituição de ensino superior muito tradicional aqui de Brasília, que é a nossa cidade. E lá também eu sou coordenador desse nosso curso de pós-graduação, a pós-graduação em Impacto, Inovação e Empreendedorismo Social. Então, a ideia é que hoje eu venha com um chapéu de coordenador do curso de pós-graduação, do nosso curso de pós-graduação, e de pesquisador das áreas de empreendedorismo social e inovação social, para bater um papo com vocês. A gente programou de iniciar com uma fala, e que já o Caio vai conduzir, que eu vou falar em cerca de 15, 20 minutos, e depois o Caio já começa a conduzir o bate-papo a partir das perguntas de vocês e das perguntas também aí que ele elaborou. Então é isso, gente. Vamos aproveitar essa nossa 1 hora aí para que ela seja a mais rica possível para todos vocês e para todos nós. De bola, Gabriel. Bom, o pessoal está entrando ainda, tá fantástico. A gente está já com alguns participantes. O pessoal está entrando, mandando e-mail, Facebook também, a gente está acompanhando aqui. E bom, vamos lá. Gabriel, empreendedorismo e inovação social como resposta à crise do Covid-19. Queria que você falasse um pouquinho aí, você falou que 15 minutinhos vai trocar uma ideia com a gente, explanar um pouquinho o que você está pensando a respeito desse tema, e depois a gente troca uma ideia, eu e você, um bate-papo, e a gente abre para possíveis perguntas aí para o pessoal, tá bom? Beleza, combinado, então. Bom, a gente talvez seja o maior clichê hoje, né? O que a gente tem mais ouvido falar é que estamos em tempos inimagináveis. Ninguém nunca imaginou esse período que a gente está vivendo. E se alguém imaginou, não passou de uma fantasia, né? Não foi algo que foi muito à frente. A gente está vivendo um momento realmente único na nossa humanidade. Diariamente a gente tem sido desafiado a superar elementos que nunca foram pensados por nós. E quando eu falo diariamente, vocês sabem que é diariamente. Hoje a gente acorda a cada dia com um novo desafio pela frente, seja no âmbito da organização que a gente trabalha, seja no âmbito pessoal, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Temos desafios para superar diariamente. E estamos enfrentando uma crise hoje que, pela primeira vez, talvez na nossa história, tenha afetado mais de 180 países simultaneamente. Pela primeira vez a gente tem um inimigo comum. A gente não, enquanto humanidade, não estamos com brigas internas, mas temos um inimigo comum, que é um vírus, e as consequências que ele tem causado. Antes de eu vir para cá, eu levantei alguns números, né, do que essa crise já tem representado. Aí hoje no mundo são mais de 1 milhão de infectados, mais de 51 mil mortes. No Brasil já temos 20 mil infectados e mais de 1.200 mortes. Isso que aqui no Brasil, como vocês têm acompanhado, a gente tem um problema da testagem, né? A gente não tem feito os testes no ritmo adequado, no padrão adequado, então tem muito problema com a qualidade de alguns testes que estão sendo usados. Os resultados, muitas vezes, também demoram a sair, então a gente tem um número que talvez não seja muito preciso aqui no Brasil. A gente tem também um outro fenômeno, que a economia global ela foi praticamente desligada. Na verdade, ela está desligada, ela está funcionando num ritmo lento, há praticamente 4 semanas,
e a gente não sabe quando que ela será religada novamente e se será religada novamente da forma como a gente conhece, né? E a gente tem impacto, consequências negativas na vida de todos nós, né? Hoje eu ouvi uma frase que eu gostei bastante: a gente está vivendo uma mesma crise, uma mesma tempestade, mas estamos em barcos diferentes, porque temos condições econômicas, sociais diferentes, condições emocionais diferentes, mas de uma certa forma todos nós estamos sendo afetados financeiramente, em termos de saúde física, em termos de saúde emocional. Todos nós, toda a humanidade hoje está sendo afetada, uns muito mais, logicamente, e uns muito menos, mas difícil hoje a gente falar que alguma pessoa não esteja afetada em pelo menos uma dimensão enquanto ser humano por essa crise, né? E aí a gente chega no nosso ponto de partida. A gente criou a primeira fala para inaugurar esses diálogos, que traz o nome da nossa pós-graduação, que é Empreendedorismo e Inovação Social, como enfrentamento à crise do Covid-19. Eu queria acrescentar já um parênteses como possível enfrentamento, né? Acho que isso que a gente vai discutir hoje aqui. E para falar sobre empreendedorismo e inovação social, a gente tem que partir de um ponto comum. Eu não sei como é que é o conhecimento das pessoas que estão assistindo, então eu vou trazer algumas definições básicas para a gente entrar realmente na discussão. Bom, quando a gente fala de empreendedorismo social e inovação social, a gente entende que ambas as iniciativas, ambos os movimentos, eles nascem de um problema social. Problema social, então, é a raiz do empreendedor social, é onde nasce o empreendedor social, e onde nascem, e é para que nascem as inovações sociais. Problema, antes do social, uma explicação que eu gosto muito de dar a respeito de problema, uma explicação simples: problema é uma diferença entre uma situação ideal e uma situação real. Então, por exemplo, uma situação ideal seria que nós tivéssemos respiradores em todos os aparelhos de respiração em todos os hospitais do Brasil. Essa é uma situação ideal, que pudesse atender todas as pessoas infectadas pelo vírus. A situação real é que nós não temos. Nós temos um número muito inferior àquilo que seria necessário. Essa diferença entre uma situação ideal e uma situação real se chama problema. E quando a gente fala de um problema social, a gente está falando de uma situação que é considerada como negativa, alarmante e que vai gerar algum tipo de desequilíbrio, injustiça, dor e sofrimento num grupo grande da sociedade. Então, o exemplo que eu trouxe do respirador é um exemplo que pode ser considerado um problema social. Primeiro, é uma diferença entre uma situação ideal e uma situação real. E segundo, é um problema que gera dor, sofrimento e injustiça num grande grupo de pessoas. Então, essa é uma definição clássica de problema social. Só que o problema social, para existir, ele precisa da soma de dois critérios. Primeiro, um critério objetivo. O fenômeno, na realidade, é um critério objetivo. Nós temos, vou chutar um número que eu não sei, mas, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 100 mil aparelhos de respiração. Isso é um fenômeno objetivo. Não há o que se discutir a partir daí. Mas para isso se tornar um problema social, isso precisa também de um critério subjetivo, ou seja, a crença de que 100 mil respiradores é algo negativo para a sociedade. Para que um problema social exista, então, a gente precisa do critério objetivo, ou seja, 100 mil respiradores, e um critério subjetivo, um grupo de pessoas, ou governantes, ou Estado, ou empresas, ou empreendedores, precisam olhar para aquilo e falar: opa, isso é um problema. Há uma diferença entre a situação ideal e a situação real. Para que um problema social surja, a gente precisa dos critérios objetivos e subjetivos. Sendo assim, quando a gente fala de empreendedorismo social, que é o tema da nossa palestra de hoje, a gente está falando de iniciativas criadas por pessoas para resolver problemas sociais. Essas iniciativas, elas podem ser não econômicas, podem ser de caridade, pode ser com ou sem objetivo de lucro, podem ter diversos tipos de desdobramentos organizacionais. Então, a gente não vai entrar muito nessa discussão hoje de negócios sociais, negócios de impacto, organizações de terceiro setor, mas eu peguei uma definição que eu gosto muito do Muhammad Yunus, que ele diz que empreendedorismo social tem a ver com iniciativas que tenham um cunho social, que busquem resolver um problema social. Bom, o empreendedor social, ele pode existir dentro das organizações. A gente pode ter os intraempreendedores sociais, ou seja, que têm iniciativas sociais dentro das organizações já estabelecidas, e o mais conhecido, que são os empreendedores sociais que criam organizações para resolver problemas sociais, ou projetos para resolver problemas sociais, ou iniciativas, que é uma palavra mais ampla. Lembrando que organização é um meio para resolver um problema e não um fim.
Então, por isso que a gente não vai entrar na discussão dos tipos de organização que os empreendedores sociais criam aqui. Bom, e aí a gente chega em inovação social, né? A inovação social, retomando o problema social, é quando a gente tem uma nova solução para um problema social. Essa nova solução para um problema, ela pode ser tanto nos meios quanto no fim. Lembrando que a inovação social, ela também pode surgir em qualquer setor. A gente está vendo muitos tipos de inovação social hoje surgindo aí, tanto no primeiro setor, que é no setor público, quanto no segundo setor, que é o setor privado, quanto no terceiro setor. A gente aqui em Brasília tem o caso do Me Viro, por exemplo, que é do terceiro setor, na verdade está entre o setor 2,5 e o terceiro setor, do Marcos, que é empreendedor social conhecido aqui da cidade, e que ele, quando viu essa crise acontecendo e quando viu a taxa de contaminação que estava ocorrendo nos hospitais, ele começou a desenvolver o face shield, né, que é aquela máscara utilizada pelos profissionais de saúde para diminuir o índice de contaminação no ambiente hospitalar. Então, ele usou um código aberto, começou a fazer impressão lá no próprio Me Viro, impressão em 3D, logicamente, começou a fazer um movimento de arrecadação de matéria-prima, chamando parceiros para apoiar, para divulgar, e ele conseguiu trazer aí uma nova solução para um problema já existente, que é o problema da contaminação. Logicamente que essa máscara ela não é totalmente nova, ela já existia, mas no contexto de uma organização do terceiro setor, mobilizando a sua comunidade para ser entregue nos hospitais de Brasília, a gente pode considerar que é uma inovação social aqui no âmbito do Distrito Federal. E o Marcos é um empreendedor social, porque ele teve uma iniciativa de cunho social. A gente não precisa discutir se a iniciativa dele gera lucro ou não, se foi de caridade, se não for. O que importa, para essa definição que a gente está utilizando na fala de hoje do Muhammad Yunus, é que a iniciativa, de fato, ela tenha um cunho social. Uma confusão que às vezes existe também a respeito de inovação social é o que são tecnologias sociais, né? Tecnologias sociais, não necessariamente elas precisam ser novas, mas elas são produtos, são métodos, processos, técnicas também criadas para solucionar algum tipo de problema social. E normalmente elas atendem alguns requisitos, como simplicidade, baixo custo, fácil replicabilidade e a possibilidade de você mensurar o impacto social. Uma confusão também que a gente faz é achar que sempre tecnologia é algo digital. Não é. Essa Face Shield que o Marcos criou é uma tecnologia social. Por quê? Porque é um produto que soluciona um problema social. E ele é de baixo custo, de fácil aplicabilidade e simples de ser utilizado e produzido. Então, esses são os 3 conceitos que eu acho que a gente pode começar aqui discutindo. E o tema da palestra, então, é empreendedorismo social e inovação social como enfrentamento à crise do Covid-19. Bom, tudo que a gente vai falar daqui para frente, a partir de agora, nós estamos entrando num mar que nós não conhecemos. E estamos usando os instrumentos de navegação que usávamos para navegar em mares anteriores. Então, a gente tem que ter muito cuidado a partir de hoje, e o tom da minha fala vai ser muito a respeito da incerteza do que nós estamos vivendo e como lidar com incerteza, muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Todo o nosso olhar e toda a nossa discussão agora vai ser a partir da nossa ótica passada, mas a gente está num momento de mudança. Então, a partir do momento que reflete e discute sobre isso, acho que também a gente deve desconfiar um pouco sobre as nossas certezas a partir dos instrumentos passados que nós utilizamos. Um outro alerta também que eu quero fazer é que períodos de grande disrupção, né, como esse que a gente está enfrentando, eles possibilitam caminhos em diferentes direções e tomadas de decisão, e novas tomadas de decisão. Então, ao mesmo tempo em que esses períodos eles podem ser uma grande oportunidade de mudança para a humanidade, eles também oferecem um grande risco. Por quê? Quais são os valores que vão guiar essas novas decisões? Quais são os princípios que vão direcionar os novos comportamentos das pessoas? Então, ao mesmo tempo que a humanidade tem uma oportunidade grande de dar um salto, ela está também num momento de risco a partir das decisões que serão tomadas. 3 certezas eu tenho e eu posso falar. Primeiro, o que essa crise me ensinou e que eu acho que pode servir aqui como tema da nossa discussão? Somos mais interconectados e interdependentes do que imaginávamos. Percebam como a humanidade ela não é separada, ela é única. Como tudo aconteceu, tudo está estreitamente relacionado, se influencia e é influenciado. Essa é uma certeza que eu acho que a gente pode levar para navegar nesse novo mar.
Uma segunda certeza que eu acho que a gente pode levar também é que somos mais vulneráveis do que acreditavam. A humanidade se viu muito vulnerável perante um inimigo externo. A gente não imaginava isso. Eu acho que essa é uma certeza que a gente pode levar também, que talvez traz aí o valor da humildade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E estamos diante do maior ponto de inflexão, talvez, dos últimos 80 anos, e com uma grande oportunidade e um risco pela frente. Cara, eu acho que essa é a introdução que eu posso falar. Eu trouxe algumas incertezas aqui que eu quero inserir na fala, depois algumas oportunidades para os empreendedores sociais, algumas pesquisas que eu tenho feito durante esse período, mas acho que a gente agora já pode tornar mais dinâmico e começar a abrir para as perguntas. Show de bola. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Gabriel está me escutando bem? A imagem, o som, tá ok? Às vezes está cortando um pouco o seu áudio, tá, Caio? Mas no geral tá dando para escutar. Tá bom, é porque durante a sua fala falhou bastante aqui para mim. Eu não sei se é o meu ou se é o seu, mas pelo jeito é o meu aqui. Mas, bom, Gabriel, fantástica a sua introdução. Acho que você trouxe algumas reflexões muito importantes. Eu adorei quando você falou que estamos navegando num mar que não conhecemos com ferramentas que temos. Isso é fantástico, isso é reflexivo e dá uma dimensão daquilo que a gente hoje realmente tem que enfrentar. É um leão por dia, é você acordar sem saber o que vai acontecer durante o dia, é você ir dormir sem sabendo como vai acordar no dia seguinte, e o boleto chegando, a parcela chegando, a loja fechada, o funcionário precisando receber, enfim, e a gente tendo que inovar. Bom, acho que, pessoal, quem quiser fazer perguntas, aqui no chat tem a possibilidade de você levantar sua mão e você fazer sua pergunta. A gente vai ver aqui quem que tá levantado a mão. Ou se quiser fazer a pergunta no chat, pode fazer direto que a gente vai respondendo na medida que elas forem chegando. Tá bom? Caio, Gabriel, oi, Caio, pode falar. Sobre essa questão de navegar no novo mar, eu acho que a gente tem... eu acompanhei um estudo que a Deloitte fez, que ela lançou recentemente, eu acho que é um estudo que a gente pode utilizar, que ele fala um pouco sobre esse mar, né? É um mar desconhecido, totalmente desconhecido para nós estamos usando ferramentas antigas, mas o que vai depender, quais são as incertezas que vão ter consequências significativas nessa navegação? Então, são 5. Eu acho que a primeira é a seguinte, que até agora a gente não sabe, que os empreendedores sociais e aquelas pessoas que buscam inovar, seja dentro de organizações, que elas já trabalham, ou em organizações que elas vão criar. No final, a gente vai falar de algumas oportunidades aí que estão se apresentando, que elas têm que pensar. Primeiro, qual será a real severidade dessa pandemia? A gente ainda não sabe. E o padrão de progressão e regressão? A gente não sabe. A gente está o tempo todo com hipóteses, e são hipóteses que, desde que a crise começou, tem mudado. Então, a gente não sabe ainda sobre isso. Isso vai ter uma consequência muito vertical na forma como deveremos navegar enquanto empreendedores sociais, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Segundo, qual será o grau de colaboração entre os países? Os países vão atuar de uma forma mais colaborativa, a gente tem visto muitas iniciativas, ou vão trabalhar de uma forma isolada? E não só entre os países, mas dentro dos países. Os países, dentro deles, eles vão atuar de forma mais colaborativa ou de uma forma um pouco desalinhada? Isso a gente tem visto também, não precisa ir em outro país, a gente tem visto no nosso. Terceiro, como que o sistema de saúde vai responder a essa crise? Muitas coisas estão surgindo, estão mostrando fragilidades do sistema de saúde, e muitas questões estão mostrando potencialidades do nosso sistema de saúde que a gente não conhecia, em especial dos profissionais que trabalham em saúde. Quarto, as verdadeiras consequências econômicas dessa crise, né? Será que a economia vai voltar a ser o que era? Será que o que a gente entende, as regras de econômica que vieram nos guiando nesses últimos 100, 200 anos, elas permanecerão as mesmas?
E o quinto e último item, que eu acho muito importante, esse que eu acho que a gente vai detalhar aí nas próximas perguntas, e que vai facilitar a nossa navegação, é qual será o grau de coesão social para enfrentar essa crise. Enquanto sociedade, iremos enfrentar essa crise, ou enquanto indivíduos e grupos separados? É isso, Caio. Fantástico, fantástico. São reflexões fundamentais nesse momento. E a gente até tem conversado internamente no Impact Hubs, nas nossas conversas e reuniões, sobre a necessidade de pensar ações estruturantes. Como que a gente pensa em ações que não necessariamente, e aqui não falando que filantropia, doação não tem o seu grau de importância, mas como que elas, por exemplo, fazem para... O que a gente pode fazer para que a gente não tenha que ficar dependendo de filantropia e doação, mas sim tornar as ações mais estruturantes, a gente resolver problemas estruturais. Isso é fundamental, acho que nesse momento a gente discutir. É fantástico quando você vê empresas doando e a gente tendo um volume de filantropia aumentando, mas a gente tem um certo medo, um receio de que isso não suporte. Você não consegue dar vazão para isso no longo prazo. Você consegue resolver o problema de curto, não o problema de médio e longo prazo. E muito do que você falou aqui tem isso, né? Tem essa. Como é que a gente vai lidar com isso para frente? Como é que vai ser a economia depois? Como é que o empreendedor social, e aqui eu vejo uma possibilidade, e aí é uma discussão fantástica para a gente ter aqui, a gente tem um empreendedor social. E, ao mesmo tempo que você tem alguém com uma gana para tentar resolver um problema social que está aí escancarado, o Brasil um grande laboratório para problemas sociais, como é que você tem a certeza de que economicamente aquele empreendedor social vai conseguir suportar eventualmente uma crise ou uma próxima crise? Será que o mercado está pronto para a solução que ele está trabalhando? Enfim, ou será que a gente vai ter que continuar da forma como está e as coisas vão ter que piorar para eventualmente a gente ter que resolver isso no futuro? Enfim, são reflexões fantásticas mesmo. Assim, a gente tem a questão dos países que você trouxe. A gente teve recentemente questões de nacionalismo exacerbado, né? De não fecha a fronteira, não deixa ninguém entrar, cada um no seu quadrado. Situações não teve prova ainda, mas de que os Estados Unidos estava entrando no meio de negociação de compra de equipamentos de França, Brasil e mais alguns países. E como é que você lida com isso no meio de uma pandemia, né? E como é que isso reflete depois numa relação comercial futura? Enfim, são reflexões fantásticas. O diálogo aqui tá bacana. E aí eu queria abrir, acho que a gente pode abrir para pergunta, Gabriel? Claro, com certeza. A melhor parte eu acho que é a pergunta, né? Que as pessoas querem ouvir, não o que eu quero falar. Legal. Exatamente, também. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar no chat aqui a pergunta que quiser. A gente está aberto, a ideia aqui sem muitas formalidades e tentar fazer o diálogo acontecer. Aproveitando enquanto as pessoas fazem as perguntas, Caio, eu acho que nesse momento deve haver uma articulação dos setores. Não vai ter empreendedor, não existe herói empreendedor social para corrigir problema sistêmico. O que a gente tem é uma crise sistêmica, um sistema que está apresentando os resultados, não são resultados não esperados, né? São resultados naturais pela estrutura que esse sistema foi criado, foi cultivado. Então dificilmente a gente vai ter o empreendedor social herói. O empreendedor social já era assim antes. Eu acho que daqui para frente mais ainda ele vai precisar de uma atuação em rede muito forte, vai precisar atuar articulado com o primeiro setor, com o apoio do Estado. A gente tem visto muitas iniciativas dos governos estaduais e do governo federal e dos municipais também para incentivar. O empreendedor ele tem uma agilidade maior, ele consegue testar, prototipar e testar inovação, assim como as universidades também estão conseguindo trabalhar muito a respeito da inovação. Então, a minha visão é uma visão assim que ele não vai ter certeza, a gente cada vez mais não vai ter certeza. Aliás, eu não tenho nenhuma certeza
sobre esse cenário. A gente faz hipóteses, a gente gera hipóteses e reflexões aqui, mas o que eu vejo é que não vai ter, não tem, nunca teve o empreendedor social herói. Vai ter um empreendedor social articulado com um Estado forte, articulado com um segundo setor que não seja, que adote paradigmas como o capitalismo consciente, que tem uma responsabilidade social enraizada, com uma sociedade civil engajada, forte, atuante, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem, mas que essa crise está trazendo para o Brasil, né? A gente está vendo muitas pessoas da sociedade civil se organizando e se engajando, muitas iniciativas bonitas, o que é muito bom, né? E eu acho que é dentro de um ecossistema desse que a gente consegue construir um novo ecossistema. Mas eu não vejo soluções isoladas. Acho que tem pergunta aí, né, Caio? Bom, ainda não. O pessoal está meio... O pessoal está meio tímido, Bom, ainda então, não colocou uma pergunta aqui. Mas eu vou trazer uma para você. Vai lá, pode trazer, cara. Não, eu queria trazer uma reflexão aqui que você colocou. Você usou aí uma expressão que eu acho que vai ter bastante discussão sobre isso no futuro, que é o Estado forte. Você falou o empreendedor social e com o apoio de um Estado forte. Como que você acha que qual você acha que vai ser a ação ou como teria que ser a ação do Estado a partir do momento que a gente está hoje? Como vai ser o futuro da ação do Estado nos negócios, no empreendedorismo, na economia? Enfim, a gente tem uma discussão, existia uma discussão, beleza, liberal, agora a gente tem uma necessidade do Estado intervir fortemente, senão tudo quebra. Como que você vê isso na ótica do empreendedor social? Sabe, essa crise ela tem me ensinado muito, né? E uma das coisas que ela tem me ensinado é a rever as minhas certezas. Eu sempre fui um liberal muito convicto, né? E o que essa crise me mostrou é que nesse momento a total liberdade ela talvez não desse as respostas que a gente está precisando agora. E quando eu falo Estado forte, eu não falo de um Estado pesado, que nós temos hoje, né? O Estado forte é um Estado que dá liberdade para a sociedade civil, ele dá liberdade para o segundo setor, ele incentiva a liberdade da sociedade civil, não só dá liberdade, mas incentiva a sociedade civil, incentiva o segundo setor e atua com bastante eficiência, onde ele é necessário, onde ele é fundamental. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de um ministro que é reconhecidamente liberal, o nosso ministro da Economia, e que ele está tendo que tomar medidas muito distantes da cartilha, pelo menos a maior parte das medidas da cartilha dele. Então, talvez são porque essa questão de liberal ou não, Estado assim, Estado assado, isso tudo são os instrumentos que a gente usou para navegar até aqui. E aí, quando a gente fala de navegar no novo mar, esses instrumentos, não tem como a gente usa para a primeira reflexão, mas a gente tem que gerar novos instrumentos para navegar. Essas divisões que existem, não sei, eu acho que é o momento da gente colocá-las à prova, né? Colocá-las à prova. Eu tenho muito amigo liberal, assim, estou conversando com muitos amigos liberais, que em alguns aspectos, eles, lógico, eu continuo liberal, eu na maior parte, eu continuo liberal, mas em muitas coisas eu estou revendo aquilo que eu acredito. Legal. Bom, tem a pergunta do Rui. O Rui faz uma pergunta. O negócio social teria como foco principal as pessoas? O Rui, é o seguinte, negócios sociais ou negócios de impacto, eles têm um duplo ponto de partida. O primeiro ponto de partida é resolver um problema social. E quando a gente resolve um problema social, o nosso foco são as pessoas, porque são as pessoas que sofrem de um problema social. Sofrem por um problema social. Só que o segundo item do ponto de partida dos negócios sociais e dos negócios de impacto é que eles precisam ter sustentabilidade financeira. Ou seja, eles não podem sobreviver, eles não podem gerar impacto social a partir de doações. Eles precisam gerar mecanismos para que a sua sustentabilidade financeira garanta a independência e garanta o impacto social.
O que é diferente, por exemplo, das organizações do terceiro setor. E eu não estou fazendo aqui um juízo de valor do que é melhor ou pior, não. Muito pelo contrário, todos têm um papel, e mais do que nunca nesse momento. Assim como a filantropia, o Caio, que você falou lá atrás, no curto prazo. Não tem tempo agora. Muitas pessoas elas precisam de dinheiro, de comida. Não tem como criar um negócio, testar ideia, validar. Não tem tempo. Então, é dinheiro e comida na mão dessas pessoas. É caridade, é filantropia. Mas o negócio social, Rui, voltando à sua pergunta, ele sim tem um foco nas pessoas, mas porque ele resolve um problema social, mas ele precisa também ter uma sustentabilidade financeira. Legal. E ele complementou depois a pergunta aqui. Ele colocou: o negócio social teria como foco principal as pessoas ou poderíamos pensar em como salvar pequenas empresas? Eu acho, uma coisa não exclui a outra. As pequenas empresas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser empresas tradicionais, que têm fins lucrativos, e podem ter pequenas empresas sociais ou pequenos negócios sociais, que tem esse duplo ponto de partida que eu expliquei. Então, quando você pensa em ações de um governo para salvar as pequenas empresas ou ações da sociedade civil organizada, compre do comerciante local, são ações nossas, enquanto cidadãos. Compre do comerciante local, nós estamos fazendo esse movimento para salvar as pequenas empresas, sejam elas tradicionais ou sejam empresas sociais, negócios sociais. Excelente, excelente. A Lícia Maria, eu acho que é Lúcia, né? Ou é Lícia mesmo? Desculpa, Lícia, eu acho que é Lícia. Bom, realmente, a Lícia colocou uma parceira do Impact Hub. Ela está fazendo aqui uma observação. Ela coloca aqui: ela tem uma empresa que chama Bandeira Habitação Possível, e ela fala: uma parte considerável do nosso trabalho depende de parceiros e empresas que estão passando pelas mesmas ou situações até piores que a nossa empresa. Como manter um diálogo positivo e motivador para manter nossa atividade viva na memória dos parceiros e clientes em tempos tão difíceis? Que pergunta, hein? Essa pergunta, Ulisses, eu acho que a sua pergunta é uma daquelas 5 incertezas que eu falei há um tempo, há uns 10 minutos. Qual será o grau de coesão social para resolver essa crise? E mais, uma afirmação que eu fiz das 3 certezas: estamos num ponto de inflexão da humanidade que vai depender dos valores que a gente adotar. Então, como que isso vai ser mantido, vai ser construído por nós agora. Não existe eu como dar uma resposta, mas eu acho que a reflexão que nós precisamos ter é que valores, que práticas são necessárias para que nesse novo cenário nós possamos manter aquilo que era saudável e positivo anteriormente, que foi essa questão que você colocou. Eu acho que essa é a inflexão, essa é a grande inflexão que o empreendedor social vai ter que, mais uma vez, trabalhar na criação, num estado de adaptabilidade contínua. Se o empreendedor social, se o empreendedor tradicional precisava estar se adaptando, lidando com mudança continuamente, agora mais do que nunca, né? A gente tem visto na pele o quão estressante e o quão real é a mudança que tem ocorrido na nossa frente e que a gente precisa se adaptar. Mais cedo a gente estava brincando aqui com o Caio, né? As pessoas precisaram se adaptar a esse tipo de comunicação que a gente está tendo hoje. De uma hora para outra. Teve até memes aí rolando, as pessoas que fizeram lives, aí o cara foi no banheiro e deixou o live ligado, outro apareceu de cueca e tal. Então, são humanos se adaptando ao que está surgindo. Então, acho que mais do que nunca, Ulisses, é uma pergunta que eu te devolvo, né? Como manter esse diálogo positivo? Eu acho que é mais uma solução que você, enquanto empreendedora social, vai precisar desenvolver nesse mar de incertezas. Show de Não sei se eu bola. respondi sua pergunta, Thalissa. Qualquer coisa você complementa lá no chat, por favor. Inclusive, se me permite, Lícia, eu acho que boa parte dessa sua pergunta, da sua reflexão, ela traz uma necessidade do senso de comunidade, da rede se ajudando, da rede trabalhando em conjunto, da rede colocando as suas dores e cada um tentando ajudar o outro a resolver o seu problema, ou dando ideias, ou colocando em conexões, ou fazendo networking, enfim, o que for necessário para que a rede, para que a comunidade se sustente. Eu acho que mais do que nunca
o senso de comunidade, que dentro do Impact Hub a gente tem como algo tão forte, tenha que acontecer. Tá? Então, mas é uma pergunta difícil, é algo difícil, é uma reflexão fantástica. O Jorge concorda com o professor Gabriel quando diz que um Estado forte é necessário diante de tantas mazelas sociais. Eu tento a concordar, sim, com o Jorge e com o professor Gabriel. Só uma observação. Eu acredito que nós não temos um Estado forte, nós temos um Estado pesado, inchado e ineficiente, que é muito diferente do Estado forte. Um Estado forte, por exemplo, a gente pega os países da Escandinávia, que tem... Eles são... tudo funciona. Eles precisam encontrar alguns problemas sociais lá para terem. Eu tive uma experiência na Finlândia, de estudar lá um tempo, e a gente vê que os problemas sociais deles são problemas, por exemplo, de divórcio, problemas de alcoolismo, que são problemas sociais graves, importantes, mas que, se comparado com os problemas sociais que os brasileiros enfrentam, talvez eles digamos que eles teriam uma prioridade menor no nosso critério subjetivo de interpretá-lo. Desculpa, Caio, te interrompi. Não, de forma alguma. É um diálogo aqui, exatamente isso. A gente tem que trocar essa ideia e quando for pertinente, um complementar o outro. A Márcia Rodrigues, ela tem uma fala importante aqui, que ao longo das nossas aulas como professores, falamos tanto em interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Como você prospecta esse nosso discurso entre os países em relação aos negócios sociais e à reabilitação da economia? Márcia, primeiro, legal que nós temos aqui uma professora também, fico feliz com isso. A gente viu agora, a gente tem visto no nosso país, eu não vou, fora a questão política, que tem dado um enjoo muito grande, assim, nós somos um país que, além de estar enfrentando todas essas mazelas na economia, na saúde emocional, a gente está tendo que enfrentar ainda uma crise política. Isso tem sido difícil. Mas o que nós vimos foi uma discussão que não leva em consideração a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, ou seja, nós vimos discursos unidimensionais de cada lado. Um lado falando que tem que cuidar da saúde, o outro lado falando que tem que cuidar da economia. Sendo que, como você bem colocou, Márcia, não existe a solução de um problema social de forma unidimensional. Os problemas sociais, eles são... Estou pegando aqui o outro que está acabando a bateria. Os problemas sociais, eles precisam de soluções multidimensionais, soluções interdisciplinares, que tragam diferentes perspectivas. Então, essa é uma questão que a gente viu aqui no Brasil, um tipo de discussão que, apesar da gente discutir isso na academia, a gente viu que os tomadores de decisão do país não estavam levando isso em consideração na hora de colocar os seus argumentos. Então, a discussão se pautou numa bipolaridade entre economia e vida e saúde, vidas em termos de saúde. O que não existe, a gente não separa isso. Isso está extremamente interligado. Existe uma série de dimensões, uma série de olhares a respeito disso. E aí, complementando a sua pergunta, deixa eu só ler aqui só um minutinho. Aí você pergunta, como você prospecta esse nosso discurso entre os países em relação aos negócios sociais e reabilitação da economia? Márcia, eu acho difícil sempre quando a gente fala de países, porque há a questão cultural também. Então, por exemplo, países que têm uma matriz religiosa mais forte, inserida nos poderes decisórios, elas vão levar em consideração algumas dimensões a mais que outras. A cultura, ela eleva algumas dimensões no olhar do tomador de decisão, eleva dimensões diferentes em cada um dos países. Então, a gente retoma a segunda incerteza que eu falei lá atrás, que vai guiar a nossa navegação do futuro. Qual será o grau de cooperação e integração dos países? Vai precisar de algum tipo de ação articulada, não centralizada, mas que seja articulada. Eu não acredito em poderes centralizados. Eu acredito em trabalhos descentralizados, locais, mas com articulações. Eu acredito no trabalho de redes. As redes precisam de articulações. Então, eu acho que isso é uma questão que vai se construir, Márcia. A gente tem visto alguns casos de cooperação internacional, países que acreditam na mesma coisa, que têm o mesmo olhar a respeito de alguns problemas, e países que têm
olhares distintos, né, que é diferenciado pela cultura. E os negócios sociais também, eles vão ter conceitos diferentes em vários países. Então, tem a escola da União Europeia, da Europa, tem a escola americana, tem a escola nossa, tem a escola asiática, tem a escola sul-africana, que cada escola ela vai trazer diferentes características nos negócios sociais. Eu acho que isso também vai influenciar esse olhar interdisciplinar e transversal. Legal, show de bola, Gabriel. Bom, vamos para a próxima aqui. O Rui faz uma pergunta interessante. Ele fala que ele está terminando um plano de negócio de um negócio social e pergunta se a gente oferece serviço de consultoria. Eu estou imaginando que ele está falando em relação ao Impact Hub. Sim, a gente oferece e depois a gente entra em contato com você para a gente explicar melhor como funciona, tá bom, Rui? Bom, a Alicia, depois ela trouxe aquela reflexão e ela falou, sim, temos buscado entender o problema dos parceiros para adaptar as nossas decisões para interagir em reforço positivo, um momento de adaptação e mudanças constantes. Grata pela reflexão. De fato, momento de adaptação e mudanças constantes. Eu acho que isso resume bastante o nosso momento. Vamos lá. A Júlia Moutinho traz para a gente a seguinte. Alguns especialistas fazem um paralelo em relação ao que vivemos hoje com a pandemia, com as questões climáticas e suas consequências se continuarmos nesse modelo de produção-consumo. Como você acha que a pauta ambiental pode aparecer nesse novo contexto? Bom, eu acho que algumas consequências dessa nossa mudança drástica de comportamento já foram vistas claramente na natureza. Então a gente vê, por exemplo, a minha mãe mora na Asa Norte e aí agora todo dia aparecem tucanos lá na janela dela. Uma coisa assim que é difícil da gente ver, né? A gente tem visto cidades em que a poluição, você não tem mais poluição, rios que estão claros, etc, etc, etc. Então a gente já vê algumas consequências. Mas eu gosto de tomar muito cuidado para não entrar num outro polo da discussão. Por isso que eu pensei muito assim antes de responder. Que é assim, o ser humano faz mal, o ser humano é o problema da humanidade, né? Que é o outro polo. A gente tem o polo das pessoas que falam que a natureza é um depósito, um lugar para se retirar e se depositar lixo, e tem nesse contínuo outro polo que fala o ser humano o ser humano é um vírus que ele estraga o planeta, ele é responsável por todo o mal. Eu não acredito em nenhum desses polos. Eu acredito num caminho do meio, aí num algo um pouco mais intermediário. Eu acho que alguns comportamentos que nós temos, eles geram danos muito grandes na natureza. A natureza tem que ser respeitada. A gente tem visto essas alterações climáticas, a gente tem visto uma série de outros problemas locais acontecendo. Na nossa região aqui, a gente não precisa ir longe, a gente tem visto alagamentos aqui em regiões, soterramentos que a gente não via antigamente, períodos alterados, períodos climáticos completamente alterados, a gente vê isso aqui, e isso é consequência de um tipo de comportamento que a gente tem tomado. Então, essa nossa reclusão obrigatória mostrou que nós somos responsáveis por uma parte do que acontece no mundo. Isso ficou claro para nós. Mas é impossível a gente viver dessa forma. Quer dizer, é possível, mas a que custo, né? Emocional, a que custo físico, sabe-se lá qual é. Mas mostrou sim que a gente tem uma influência. Logo, para responder essa sua pergunta, a questão será que dentro desse ponto de inflexão que nós estamos vivendo, os valores que vão guiar a nossa mudança de comportamento levarão em consideração também o meio ambiente? Porque se a gente fala no desenvolvimento sustentável, que é algo que vem sido discutido aí há mais de 20 anos no mundo, que é o desenvolvimento, que é não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento das pessoas e o cuidado e a preservação do meio ambiente, esses três elementos eles precisam ser cuidados. Então a gente não pode prejudicar nenhum deles, né? Então a grande questão será que o novo paradigma que nós iremos criar após essa crise levará isso em consideração? E é isso, né? Na verdade, hoje, o Chacrinha, não sei se vocês lembram do antigo Chacrinha, né? Eu assisti o Chacrinha quando era criança, mas tinha uma frase que ficou muito famosa, que ele falava que mais ou menos assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir.
né? Eu não tenho facilidade de dar respostas nesse momento de tanta incerteza. O que eu consigo trazer é possibilidades e reflexões. Então, essa é uma possibilidade que eu acho e uma reflexão que eu acho que tem que ter. Que tipo de mudança de comportamento, que tipo de mudança de atitude a gente precisa ter agora como cidadão, e os empreendedores sociais e ambientais, que tipo de movimento eles precisam ter para ter um mundo mais ecologicamente equilibrado no pós-Covid aí. Legal, Gabriel, legal. De fato, a relação da pandemia as questões climáticas, a gente vê o resultado na rua do que está acontecendo, o tucano aparecendo, bicho que a gente não via, animais que a gente não via aparecendo, enfim, poluição diminuindo, mas eu não sei se dá para fazer é temerário talvez fazer uma relação direta disso, enfim. Talvez a gente tenha que conversar mais sobre a respeito do desenvolvimento sustentável mesmo, né? Como é que a gente não esquece de nenhuma das partes? Acho que isso é um bom tema para um próximo diálogo. Inclusive, assim, na nossa programação nós já temos vários temas aí que até junho nós temos um encontro desse por semana, e aí vão vir outros professores da nossa pós-graduação. O Caio já vai falar dos 2 próximos encontros, e aí depois dessa agenda a gente já vai começar a incluir novos temas. Então, a partir das perguntas e das dúvidas que vocês vierem trazendo, a gente vai trazer professores da nossa pós-graduação ou especialistas da nossa rede para falarem aqui com vocês também. Então, dúvidas mais específicas, por exemplo, na área do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a gente traz também aqui para o nosso papo. Nossa rede é muito grande, muito forte. Então, essa é a vantagem de trabalhar em rede, né? E a rede, ela quer se ajudar. Então, a gente consegue fazer isso aqui com vocês. Isso é verdade. Bom, legal. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. O Jorge, ele faz um comentário a respeito lá do Estado Forte, que ele entendeu a visão do professor Gabriel sobre Estado Forte, e depois ele traz uma seguinte reflexão. O mundo inteiro despertou para a dependência que os países têm da China. Investir no setor industrial seria um caminho? Mesmo os pequenos e os negócios de impacto social possuem chance nesse caminho? É uma boa reflexão, Gabriel. De fato, quando você fala de indústria, muitas vezes a gente não consegue relacionar a indústria com o negócio social. E talvez aqui a gente tenha que inovar de certa forma, talvez até na indústria, para tentar trazer um negócio social, como o Me Viro, por exemplo, que a gente falou aqui. E nada, talvez lá na frente, se o Me Viro se tornar uma indústria, por exemplo, com certeza é uma indústria que começou como um negócio social. Você escalar negócios sociais a ponto em que eles se tornem uma indústria de massa não é simples, né? Os casos, se a gente está trabalhando num ambiente completamente novo, que são dos negócios sociais, negócios de impacto, imagina então os negócios de impacto que escalaram a ponto de se tornar uma indústria. E será que quando eles se transformam numa indústria tradicional, eles continuam sendo de impacto? Então, essa é uma discussão que existe aí a respeito disso. Sobre a pergunta, né, que o mundo despertou para a dependência que os países têm da China, eu acho que o mundo, eu acho que primeiro a gente despertou para a nossa interconexão e interdependência. Não só da China, né? Alguns países, em termos de decisões governamentais, optaram por criar balanças comerciais, criar parcerias estratégicas mais fortes com países como a China, e a China ela desempenha isso muito bem no mundo. E é difícil falar, é difícil até a gente pensar num mundo em que os países abram mão, né, dessa relação com a China num curto e no médio prazo. Se a gente fala de industrialização, que foram algumas estratégias criadas na história do Brasil de industrializar o país, e se a gente estudar a história econômica brasileira, a gente vai ver que tivemos 2 ou 3 momentos de incentivo à industrialização. Isso não ocorre do dia para a noite, né? Isso demora um tempo grande, e a gente não sabe como isso vai funcionar a partir dessa interconexão que existe entre a economia, né? Como que o país ele abre mão da sua relação com a China, sendo que a China representa um grande percentual da economia daquele país. A gente viu hoje que muitos países, inclusive por suas matrizes ideológicas, estão, digamos que, revoltados
com algumas posturas que o governo chinês teve durante essa crise, mas mesmo assim eles estão... eles necessitam de apoio. E digo mais, quem foi que fez a pergunta? Foi o Jorge, né? E digo mais, Jorge, não só a dependência da indústria, a dependência do conhecimento. O conhecimento que veio da China para reposicionar os países, para enfrentar a Covid-19, seja o conhecimento verdadeiro ou aquilo que foi fake, aquilo que não funcionou, isso foi muito e tem sido muito importante para os países. Então é difícil hoje da gente falar de despertou para essa dependência. Eu acho que os países sempre foram conscientes dessa dependência. Não há país que viva hoje separado, né, do mundo. Existem um ou dois, 3 ou 4 países, eu acho, que estão isolados parcialmente do resto do mundo, e a gente não sabe nem o que acontece neles, né? Então, essa pergunta, ô Jorge, eu também não consigo responder. Eu sou o chacrinha. Bom, ele acabou de fazer um comentário aqui no chat que de fato é difícil imaginar os países abrindo mão da China no curto e no médio prazo. É difícil mesmo. O Brasil vira e mexe, a gente de vez em quando briga, provoca algumas crises diplomáticas, mas no final das contas a gente tem que ir lá e falar assim, putz, a gente, querendo ou não, é um dos nossos top 3 compradores ali, a gente não pode brigar muito com eles. Então, enfim, é uma dependência, isso é fato. E como resolver isso no curto prazo, não sei se há uma resposta para isso. E eu acho que a pergunta dele está ligada com aquela observação da Alice, um pouco mais atrás, né, do olhar interdisciplinar e transversal dos países a respeito dos negócios sociais e das soluções para essa crise. Quando eu respondi da questão cultural, é muito difícil, né? Hoje a gente fala, a China é um país que tem digamos que um capitalismo peculiar, com poder centralizado, que diz o que pode, o que não pode, que informação pode circular e que não pode, e a gente virar e falar, isso não é o certo, né? O certo são os nossos valores. Ok, a gente vai seguir os nossos valores, mas é difícil o que a gente está vivenciando hoje é isso, é a nossa interdependência. E quando fala interdependência, olha, esse país é diferente e eu preciso aceitar isso e preciso lidar com isso. Não tem como eu mudar. Interdependência é isso, não é a gente mudar as relações da rede, mas a gente saber conviver com essas relações. Eu não quero fazer juízo de valor, né, do que a China é isso talvez eu faria num bate-papo particular, mas a constatação é essa constatação que a gente fez aqui na conversa. Há uma interdependência enorme e difícil de se abandonar nesse momento. Eu não consigo imaginar um futuro em que há separação de comércio, de contato dos países. E nem vejo isso como saudável. Bacana, Gabriel. Bom, a gente está indo no finalzinho aqui, mas a gente ainda tem dois comentários aqui, um do Jorge também. Ele coloca que ele gostou da explicação conceitual. Deixa eu ver aqui, cadê? Que respondeu qual é? Os negócios de impacto precisam de sustentabilidade financeira, precisam gerar mecanismos para isso. Atualmente, existem mecanismos macroeconômicos, incentivos fiscais, por exemplo, para abrir um negócio social? Bom, vai lá, Gabriel, Jorge, fala aí um pouquinho e eu complemento depois. Jorge, há um movimento hoje no Brasil chamado N-Impacto, o Caio pode escrever no chat, se vocês pesquisarem depois, que é a Estratégia Nacional de Impacto, que tem representantes do segundo setor, do primeiro setor e do terceiro setor, que buscam facilitar o ambiente para os negócios de impacto e para os investimentos de impacto. Então, hoje nós não temos muito pouco, isoladamente, mas há um movimento nesse sentido. Então, talvez, e aí a gente entra, né? E eu queria depois, Caio, antes de finalizar, eu queria 5 minutinhos para trazer algumas possibilidades aí para os empreendedores sociais, para eles ficarem atentos. E talvez essa seja uma oportunidade, quando a gente falou em empreendedorismo social e inovação social como resposta à crise, talvez seja um momento para acelerar a suavização
e a melhoria do ambiente dos negócios de impacto, dos investimentos de impacto, já que eles buscam resolver problemas sociais, que é o que nós mais temos agora, o que nós mais vamos ter no futuro. Então, a ideia é utilizar esses mecanismos. Os empreendedores sociais, eles têm uma agilidade muito maior para inovar socialmente, apesar da gente ter visto o Estado, a Caixa Econômica fez um trabalho fenomenal, a ENAP está trabalhando com inovação aberta, a gente tem visto o primeiro setor do Brasil, alguns atores, logicamente, dando um show, segundo setor dando um show também, né? Pivotando o negócio, a Ambev, por exemplo, utilizando produção que está ociosa para produzir álcool em gel e doando esse álcool em gel. A gente tem visto muitos exemplos aí de inovação social, mas para que a gente tenha mais iniciativas de empreendedores sociais buscando criar soluções para problemas sociais e de preferência inovadoras, a gente precisa de um melhor ambiente. Então, é fortalecer a ação da N-Impacto aí. Legal, show de bola. E aí, respondendo objetivamente, Jorge, hoje não existe claramente um incentivo fiscal para abrir um negócio social. Hoje ele não existe esse incentivo claro, né? A lei que tá sendo trabalhada junto da N-Impacto provavelmente vai prever isso em algum momento, mas hoje não tem, tá? E esse é um grande problema que a gente vê, talvez, para a difusão dos negócios sociais. Mas, peraí, existem incentivos isolados, o BNDES tem incentivos isolados, não tem uma política pública sobre isso, mas tem incentivos isolados, sim, o BNDES é um exemplo disso. E alguns bancos também já estão começando incentivo fiscal que eu disse, incentivo fiscal, o Gabriel. Tá. Nesse sentido. Bom, a Júlia Moutinho, ela traz aqui realmente o momento é de fazer esse movimento. Seria muito interessante ter um diálogo a respeito de sustentabilidade e empreendedorismo sustentável. Gostaria de acompanhar. Então já temos uma indicação de próximos diálogos, necessariamente diretamente ligados aos outros pilares de sustentabilidade. Continuarei acompanhando. É isso aí, Júlia. A gente vai anotar e muito provavelmente teremos esse diálogo e você acompanha aí as redes que provavelmente lá em junho, talvez julho, a gente consiga colocar no ar essa pauta, tá bom? A Deise Nicoleto, a fundadora do Impact Hub Brasília, está aqui na live com a gente. E ela colocou aqui, sugiro que entender como o governo federal está atuando, acompanhar a N-Impacto, que foi exatamente o que o Gabriel colocou. É uma iniciativa bem legal. Quem não conhece, por favor, entra aí no site que a Deise acabou de colocar no chat e procure saber. Tem várias coisas bem interessantes que estão acontecendo. Gabriel, aqueles 5 minutos que você pediu para a gente ir para o final, você quer agora ou eu falo a respeito dos próximos diálogos e depois você entra? Não, eu quero finalizar agora porque tem a ver com a fala e aí você entra. Bom, nesse período, pessoal, antes de vir para cá, eu falei, bom, já que eu não vou conseguir ter tantas respostas, porque a gente está navegando no Mar Novo, vou levar mais reflexões e dúvidas do que respostas, e as pessoas normalmente querem saber muito como, né? Como agir, como atuar, que tipo de oportunidade pode surgir a partir daí para o empreendedor social, que tipo de dores podem surgir. Eu trouxe algumas oportunidades para inovar socialmente para empreendedores sociais que eu vi em algumas pesquisas e que vocês vão constatar facilmente que já estão ocorrendo. Então, empreendedores sociais ou pessoas que queiram inovar socialmente, elas vão ter aí um campo enorme para trabalhar nos efeitos psicológicos durante a quarentena, se a quarentena durar muito, e pós-quarentena. Já há relatos e artigos falando que, por exemplo, na China, as pessoas estão apresentando os mesmos sintomas de pessoas que tiveram estresse pós-traumático. Então, como nós sairemos dessa quarentena, né? Então, oportunidades de impacto social, né, nesse campo emocional também. Como essa quarentena vai impactar as diferentes gerações? A gente já vê um impacto diferente nas gerações, né? Nas pessoas mais novas. Crianças que estão na escola estão tendo uma mudança de ensino de uma hora para outra, estão tendo adolescente que está tendo que conviver com os pais, né? Vejam
Que desafio, né? Adolescente tem que passar o dia com os pais. Esse é o pior desafio, talvez, um dos piores desafios aí que as pessoas estão enfrentando. E isso eu estou falando sem falar dos problemas mais óbvios, que vão ter que ser resolvidos por políticas públicas. Pessoas sem lugar para morar, pessoas sem o que comer, pessoas sem emprego. Isso aí eu estou tratando entre nós como óbvio, né? Estou tentando trazer algumas coisas não óbvias. Qual será o impacto no longo prazo dessa crise na educação? E a gente tem discutido em relação a isso na nossa pós-graduação. E o impacto dessa crise no ambiente de trabalho. Que tipo de consequências sociais a gente pode discutir, pensar em iniciativas para solucioná-las e para enfrentá-las? Tem um estudo aí para finalizar, Caio, que eu trouxe aqui do Daniel Eisenberg, que é um professor da Babson. Babson é a principal escola de empreendedorismo do mundo, e ele é um estudioso de ecossistemas de empreendedorismo, e ele fez ele criou um estudo em que ele apresenta 5 drivers contínuos que vão durar pelo menos no médio prazo, possivelmente no longo prazo, que podem direcionar as inovações, e em especial as inovações sociais. E eu vou trazê-los em forma de pergunta para vocês pensarem oportunidades que possam ser robustas para resolver problemas sociais originados por esses drivers. Primeiro fenômeno as pessoas estão socialmente juntas, mas fisicamente separadas. Quais as consequências negativas que isso vai trazer? Que tipo de problema social isso pode trazer e que você, como empreendedor social, pode resolver? As pessoas precisam ser mais resilientes, fisicamente e emocionalmente. Cada vez mais, considerando as consequências que teremos aí no longo prazo, que tipo de soluções podem vir para aumentar a resiliência das pessoas e das organizações? As pessoas precisam manter uma separação segura entre elas durante a convivência para evitar que outros tipos de pandemias ocorram no futuro. E as pessoas não podem simplesmente deixar de viver uma com as outras. Então, que tipo de soluções sociais podem vir nessa direção? O conhecimento está cada vez mais distribuído e volumoso. Gente, quantas lives estão ocorrendo agora no momento dessa live? A gente já... É difícil, né? Live, material grátis, curso grátis. E o conhecimento está distribuído. Como gerenciar esse conhecimento distribuído, essas informações, distribuídas, e transformá-las em conhecimento útil no momento adequado em que precisamos? Temos mais uma oportunidade. E a última que ele coloca é a casa como centralidade da sociedade. A gente teve sociedades centralizadas pelas empresas e ele traz uma possibilidade das residências passarem a ser os centros das casas, a depender da mudança do mercado de trabalho. Então, são essas 5 direcionadores, 5 drivers aí que ele traz, que podem gerar robustas oportunidades de gerar impacto social. É isso, Caio. Pode finalizar agora. Show de bola. Gabriel, só me diz uma coisa. Eu caí aqui por 2 minutos. Na hora que eu voltei, o meu chat ficou em branco. Tem alguma pergunta que saiu depois? Não, o pessoal está só sentindo sua falta aqui. Não, voltei. São muitas lives nesse momento. Pode finalizar, Caio. Já foi aqui. Pessoal, eu preparei como se fosse um e-book, né? Uns slides dessa fala, com esses principais pontos, e as pessoas que estão cadastradas no mudevoseumundo.com/diálogos, que é essa live aqui, as pessoas que estão com e-mail cadastrados lá, elas vão receber esse material. Quem entrou pelo Facebook e quiser receber esse material, se cadastra lá, mudevoseumundo.com/diálogos, que vai receber o material com as fontes dos estudos utilizados, os conceitos e por aí vai. Legal. Muito bacana. Caio. Tá indo aqui para a infecção, bastante pergunta. Oi. Caio, você está cortando muito. Vamos fazer o seguinte, tenta mais uma vez, e aí se você continuar cortando, aí eu finalizo falando dos próximos lives. Pode ser? Gente, o Caio... Pode. Então, Caio, escreve no chat algumas questões aí que eu vou finalizar. Então, tá ruim ainda? Alô? Tá muito ruim, Caio. Tá muito ruim, eu vou assumir.
Bom, gente, então é o seguinte... Fala os próximos slides, os próximos. É o seguinte, gente, agora nós teremos outros webinars que já estão marcados. Então, se vocês entrarem nesse mesmo link que eu falei, mudevoceumundo.com/diálogos, vocês têm toda a programação. Na próxima semana, quem vai estar falando aqui conosco, e eu vou conduzir essa entrevista, vai ser o Fábio Deboni, do Instituto SEIB e intraempreendedor social. Ele vai falar um pouco sobre o ecossistema de impacto em relação a essa crise. O Fábio é um convidado muito especial, ele é professor do nosso curso de pós-graduação, ele vai estar aqui contribuindo conosco também. Na outra semana, aí nós vamos ter a Deise Nicoleto, que também estava participando hoje aqui do nosso chat. A Deise, ela é fundadora do Impact Hub Brasília e ela vai trabalhar a temática do poder coletivo em tempos de mudança. Você quer falar, Deise? Peraí, estou ativando seu microfone, Deise. Pronto, Deise. Peraí, ainda não. Pronto, Oi, agora sim, gente. vai lá. Olá, sim, estaremos falando sobre comunidades. Não reparem, eu não estava com... Não estou meio desesperada. Mas a gente vai falar principalmente de comunidade, né? O Hub é uma das maiores comunidades no mundo. A gente está em 121 cidades atuando em rede, trabalhando com foco em empreendedorismo social. Então, a gente vai estar aí para... Estou bem animada, espero que vocês possam participar também. Show de bola. E eu vou ter o prazer também de conduzir esse debate aí, esse diálogo e essa conversa com a Deise. Preparem suas perguntas, eu acho que ela tem muito a contribuir com a experiência dela. A gente falou tanto de rede hoje, né? Dentro talvez a maior rede, uma das maiores redes aí de impacto do mundo. Na outra semana nós teremos a Carol Freitas, que vai falar de biomimética para criatividade, para inovação. Então a Carol Freitas vai estar também num papo legal e assim sucessivamente. Repito, essa é uma iniciativa da pós-graduação de Impacto, Inovação, Empreendedorismo e Social do Centro Universitário da F. Abriremos as próximas turmas no próximo semestre. Quem quiser informações também pode buscar no mudevoceumundo.com/pós-graduação. Aqueles que já estão cadastrados lá já recebem os nossos e-mails, a gente vai mantê-los atualizados e com o apoio do Impact Hub Brasília, que é um grande parceiro aí das nossas atividades. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês boa noite, um ótimo descanso, que vocês possam passar bem nessa crise e que vocês saiam daqui sentindo que o tempo de vocês nessa quarentena foi bem gasto, que de alguma forma a gente possa ter contribuído aí com esse momento de vocês. Tá bom, gente? Obrigado, a gente se vê. Tchau, tchau.